Ok, voltamos aqui. Então preste atenção, eu estava dizendo que se eu andar com uma pessoa que é do bem, eu vou procurar imitá-la. Mas se eu andar com alguém que é pior do que eu, essa pessoa vai ficar o tempo todo tentando fazer a minha cabeça, para que eu faça as coisas que ele está fazendo. Ela vai tentar me influenciar e me arrastar para os desejos dela. Está me compreendendo, queridos? Então, eu não posso andar com uma pessoa pior do que eu. Você não pode andar com uma pessoa pior do que você. Escute bem. Você tem que andar com uma pessoa melhor do que você. Mas eu não estou falando de você achar um amigo, uma amiga, uma pessoa de grande virtude e qualidade que te seja um exemplo. Porque nenhum ser humano é perfeito. E sempre estará sujeita a uma queda. Ceder a uma tentação. Então, a regeneração só é possível se você andar com uma pessoa perfeita. Uma pessoa que seja incorruptível. Uma pessoa que sofra todas as tentações e não caia, e não ceda. Você tem que andar com uma pessoa que você admire, mas que admire extremamente e que queira ser igual àquela pessoa. E só existe uma pessoa que é melhor do que você, do que melhor do que todo mundo, do que melhor do que eu, e que nós podemos andar com segurança com Ele. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus. A regeneração só é possível se eu andar com Jesus. Se eu começar a andar com Jesus, olha só, é impossível que ele seja mau. Eu posso até ser mau, mas eu com a minha maldade não vou conseguir influenciar a Jesus. Pelo contrário, Ele com a sua bondade é que vai me influenciar. Então, se eu era mau, eu começo a me tornar bom. Por quê? Porque eu estou andando com Ele, que é melhor do que eu, que é bom verdadeiramente. Se eu sou injusto e eu começo a andar com Jesus, o que vai acontecer? A minha injustiça não vai corrompê-lo. Ele não vai ser influenciado pela minha injustiça. Pelo contrário, Ele é tão justo, Ele é tão perfeito, que eu vou querer ser perfeito, igual a Ele. Eu vou querer praticar as obras de justiça que Ele pratica, porque eu estou andando com Ele, que é incorruptível, que é bom, que é justo. Então, amados, eu começo a melhorar como pessoa justa. Eu começo a progredir como pessoa justa. E nessa convivência com Jesus, a regeneração vai acontecendo na minha vida. Eu vou mudando. Eu posso até falar muitos palavrões, mas quando eu começo a andar com Jesus, Jesus não fala um palavrão. Eu posso até contar muitas piadas sujas, mas quando eu começo a andar com Jesus, eu não encontro uma piada suja. Eu começo a admirar o referencial, o exemplo, e eu não tenho coragem de falar palavrão perto de Jesus, e eu não tenho coragem de contar uma piada suja para Jesus. Está me entendendo? A convivência minha com Jesus começa a me regenerar. Eu começo a sentir vergonha dos palavrões. Eu começo a sentir vergonha dos maus pensamentos, das palavras sujas, porque eu estou andando com Ele. Estou convivendo com Ele. A regeneração está acontecendo porque eu estou andando com uma pessoa que nunca se corrompeu, que nunca pecou, que nunca perdeu a sua pureza. Então eu começo a ser influenciado e regenerado por Ele. Agora, como Jesus é santo, e todo o céu continua clamando santo, 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 e cada vez que o nome de Jesus é pronunciado lá na glória, anjos, arcanjos, querubins, serafins se prostram diante do trono e dizem santo, 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 santo. Quando eu começo a andar com Jesus Cristo, Ele me regenera de uma tal maneira que a sua santidade começa a passar para a minha vida, e eu começo a me tornar santo, não porque eu sou santo, mas porque Jesus está me regenerando. Está compreendendo, amados? Olha só o que Ele pode fazer na sua vida e na minha vida. A regeneração é só Jesus que pode operar na minha vida e na sua vida. E quando eu começo a andar com Ele, você sabe que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. De conviver com Jesus, amados, além de você se tornar uma boa pessoa, uma pessoa justa, além de você se tornar uma pessoa santificada, você passa a ser uma pessoa poderosa. Por quê? Você vai recebendo esse poder de Jesus. Você está sendo regenerado. E o primeiro poder
que a pessoa recebe no primeiro dia que ela passa a andar com Jesus, é o poder de se tornar filho de Deus. Veja no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Está escrito assim: mas a todos quanto receberam, olha só, todos, sem exceção. Quer dizer que o injusto, o corrupto, o pecador, a pecadora, o drogado, o viciado, a viciada, a prostituta, o homossexual, a pessoa que está perdida, o traficante, estão todos incluídos nesse todos. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder. Receberam Jesus, receberam o Senhor. Deus deu-lhes o poder. É o primeiro poder que vem sobre a pessoa. Reflexo imediato, automático da convivência com Jesus. A pessoa dizer: eu entrego a minha vida para Jesus. Da pessoa, ainda que seja má, injusta, pecadora, ainda que ela tenha se degenerado, seja a pessoa mais degenerada do mundo, o primeiro reflexo da convivência com Jesus é que ela recebe esse poder, vem sobre ela um poder para torná-la filha de Deus. Mas esse poder que vem sobre todos, preste atenção, só se realiza, só se concretiza quando a pessoa faz o que Jesus manda. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, nós encontramos aqui o seguinte, falando da regeneração, da lavagem, da regeneração. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Regenerar quer dizer gerar de novo. Está compreendendo? Jesus está afirmando agora que aquele que nascer de novo tem que ser regenerado. Quem não nascer de novo, quem não se regenerar, está me compreendendo? Olha o que vai acontecer. Como que se dá esta regeneração? Vem sobre mim o poder de me tornar filho de Deus. Eu quero nascer de novo, eu quero me regenerar, por isso que eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu quero obedecê-lo, mas esse poder que veio sobre mim, que me dá a capacidade de me tornar filho de Deus, só se realiza completamente aqui, através da água. Olha o versículo 5. Estou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Preste atenção. Jesus disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa tem que ser regenerada, gerada de novo, lavada para entrar no reino de Deus. Eu não posso entrar no reino de Deus estando degenerado. Está compreendendo? Eu não posso entrar no reino de Deus se não for através de Jesus Cristo. Porque ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então eu tenho que receber Jesus como meu Salvador. E tenho que nascer da água e do Espírito. Eu tenho que passar pelo batismo nas águas. Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Eu quero me regenerar, eu quero ser gerado de novo, eu quero nascer de novo. Está compreendendo, queridos? Tudo bem? Está me entendendo? Então todos que recebem Jesus recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas só se tornam verdadeiramente filhos de Deus se passarem pelas águas, se nascerem da água e do Espírito. Por isso que o batismo nas águas é necessário. Está compreendendo? A pessoa tem que passar pelas águas. É um ritual estabelecido por Deus, é uma ordenança do Senhor, é uma ordem imperativa do Senhor, foi Ele que estabeleceu. João Batista dizia para Jesus: eu não vou te batizar de jeito nenhum. O Senhor não tem pecado para lavar? O Senhor não precisa ser salvo? É o próprio Salvador. Jesus disse: deixa, João, por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E Jesus, depois de ressuscitado, ele manteve, queridos, essa ordem de Deus, a ordenança. Ele confirmou isso. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crer será condenado. Então tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Tem que fazer isso. Esta é a regeneração pela lavagem. Volte para a carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos reler. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa lavagem aqui, ó, é a lavagem da regeneração. Eu preciso passar por essa lavagem pelas águas. Faz parte das regras. Eu tenho que obedecer. Se eu não fizer isso, aquele poder que veio sobre mim, que me dá a capacidade de me tornar um filho de Deus, se eu não passar pelas águas, se eu não nascer das águas e do Espírito, eu não me torno filho de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, quem crer e passar pelas águas será salvo. Tem que nascer da água. É a lavagem da regeneração. Muito bem, queridos, preste atenção. Preste atenção. Nós meditamos muito sobre algumas pessoas que entram na igreja, né? E há uma história de uma mulher que entrou numa igreja, que ela entrou numa igreja e ela estava no budismo há 20 anos, servindo a Buda, dando comida a Buda, não deixava dar dinheirinho para Buda, adorando a Buda. Porque a religião também degenera as pessoas. Amados, escutem bem uma coisa que eu vou lhe dizer. A religião escraviza. Há um ditado aí fora, que até você já ouviu e já repetiu, que diz o seguinte: que todas as religiões são caminhos que levam a Deus. Isso é um engodo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Só que a religião, queridos, ela se diz como caminho que leva a Deus, mas os caminhos lá fora não são Deus. Está compreendendo? Todas as religiões são caminhos que levam a Deus, mas aqueles caminhos não são Deus. Só existe um caminho que é Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Qualquer outro caminho leva à morte, à degeneração. Está compreendendo? Qualquer outro caminho leva à morte. A religião também degenera. Porque a pessoa está na religião acreditando que vai chegar a Deus, e ela ficou 22 anos naquela religião, essa mulher. Até que um dia ela entrou numa igreja, e essa mulher que entrou nessa igreja, ela sentou, depois de 22 anos sendo escravizada, porque a religião escraviza, Jesus liberta, né? Então ela estava 22 anos no budismo. Ela estava 22 anos no budismo. Mas no primeiro dia que ela entrou na igreja do Senhor Jesus, ela sentiu o poder para se tornar filha de Deus. Ela sentiu graça para se tornar filha de Deus. E ela foi transformada naquele dia e foi batizada nas águas, cumprindo a ordenança do Senhor. A religião também degenera. Jesus Cristo é o único que regenera, mas tem que ser através do que ele falou. Agora o versículo que nós lemos aqui, amado, voltando para Tito 3,5, preste atenção. Deus, pela sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Regeneração, você já sabe o que é. Tinha perdido a pureza original, não é verdade? E pela convivência com quem é melhor do que você, que é Jesus, a sua vida já foi regenerada. Você vai tomar posse dessa regeneração, vai nascer de novo, descer nas águas do batismo. E essa renovação, amados, ela vem também pela convivência com Jesus. Só que agora é uma convivência mais íntima. A partir do momento que você é regenerado, é regenerada por Cristo, que você nasce de novo, nasce do Espírito, você vai começar a ter uma convivência com Jesus que simplesmente